Seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a você pelo convite. Doutor, inclusive, eu já até tinha anunciado para os telespectadores que a gente ia falar hoje sobre infecções sexualmente transmissíveis. E até para a gente aqui no Viver é Melhor é diferente falar desse jeito. Até então a gente falava de DST e agora a gente fala de IST. Por que mudou, doutor? Conta pra gente. Não é que mudou, na realidade, a gente vê que as DSTs ou ISTs são as antigas doenças venéreas que se conhecia no passado. O termo, nem toda DST, nem toda infecção, uma IST, é uma DST. Se eu tiver, por exemplo, uma infecção por gonorreia, eu tenho uma infecção, né? Se eu tiver, por exemplo, uma sífilis, eu tenho uma infecção por sífilis que vira uma doença. Se Né? não Então, for bem se não tratada. for adequadamente tratada no tempo oportuno. Então, a gente entender que não é necessariamente uma doença que você está transmitindo, é uma infecção. Uma infecção. Mas que também traz uma responsabilidade, porque muita gente fala assim, eu não tenho doença nenhuma. Mas às vezes tem a infecção e acaba contaminando outras pessoas com essa infecção. Isso. Essa infecção pode te levar a uma doença. E aí a gente tem que refletir sobre esse assunto, porque infelizmente, pelo menos o que as estatísticas têm mostrado, nós estamos tendo aumento de muitas doenças que tinham sido relativamente controladas, digamos assim. A gente viu destaque sobre sífilis, sobre hepatite A. Quais são as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns na nossa população, doutor? As mais, da população, no mundo em geral, e cabe para o Brasil também, o que a gente tem, a sífilis, a mais prevalente, quer dizer, é a infecção por clamídia no mundo inteiro, né? Das bacterianas, né? As virais você tem tanto herpes quanto o HPV, que é o papilomavírus, ou antigamente chamado de crista de galo. Mas as bacterianas, a clamídia com certeza, e a sífilis tem mostrado um aumento muito grande no mundo inteiro. Quando a gente começa a pesquisar sobre esse assunto, e inclusive aqui no programa também, muitos médicos falam assim, olha, o grande desafio de algumas dessas infecções é que elas não têm sintomas. Isso. Quais são as infecções sexualmente transmissíveis porque muita gente fala assim, a gente vai ao médico quando tem alguma coisa de errada. Exato. Encontrei aqui uma manchinha, estou com alguma coisa doendo. Nesse caso, pode ser que isso não aconteça. Como é que a gente trabalha com isso? Na realidade, nós estamos discutindo uma coisa que é o sexualmente, né? Então, é uma infecção que se transmite também pelo sexo. As pessoas têm dificuldade em procurar alguém um profissional de saúde que você não conhece, vai passar pela primeira vez, para discutir sexualidade, né? Então, isso já é um fator que evita. Afasta, dificulta. O segundo as infecções, elas podem ser sem sintomas, o que a gente chama de assintomática, e as mulheres, infelizmente, são muito mais assintomáticas do que os homens. Então, por exemplo, vamos pensar numa IST, na gonorreia. O homem é muito sintomático. Se ele adquire uma gonorreia, de 24 horas até 7 dias, ele já apresenta ardor para urinar, secreção purulenta pelo pênis, que faz ele procurar o serviço. As mulheres, até 70% delas podem ter gonorreia e não ter nenhum sintoma. Então não preciso me preocupar? Não é isso. Se não tem sintoma, não quer dizer que ela não vai evoluir e você vai ter as complicações. Então a gente tem que começar a pensar em prevenção. Quem que eu devo procurar e em que tempo, né? E quais pessoas? Qualquer pessoa que fez sexo sem preservativo teve um risco para ter tido uma IST. Então, em que tempo? Sempre que você fez sexo, você deve procurar. Para quê? Mas eu não sinto nada. Não, como a gente diz que muitas são assintomáticas, você vai fazer exames locais ou exame de sangue para diagnosticar uma DST e você ter o tratamento precoce para evitar as complicações. A gente falou sobre a importância de não ficar esperando dar sintoma, muitas vezes, porque talvez eles não apareçam. Mas outras dão sintomas. Sim. Como é que a gente faz para diagnosticar, doutor? A pessoa consegue perceber esse tipo de sintoma que pode surgir de uma doença sexualmente transmissível? Sim, consegue. Com diferenças em homens e mulheres, né? Por exemplo, a gente tem clamídia e gonorreia. Clamídia, as pessoas até conhecem pouco esse nome, mas os sintomas são muito parecidos com o da gonorreia. No homem, você vai ter um ardor a urinar, você vai ter vontade de urinar mais vezes e logo no dia seguinte começa a ter secreção purulenta pela urina, né? Com muito ardor. Isso faz você procurar o médico. Na mulher, na maioria das vezes não tem sintoma. Quando ela tem sintoma, pode ser o quê? Um aumento do corrimento vaginal,
dor às relações, dor no pé da barriga nas relações sexuais, um desconforto para a relação. E isso é o que eu não tinha ontem, não tinha semana passada. Se eu estou isso agora, por que não procurar a unidade de saúde que é perto da sua casa? Ah, não é nada, vai passar. Vai passar e pode não passar. Quanto antes se faz o diagnóstico, menos complicações vai ter, né? Falando ainda de gonorreia e de clamídia, se eu não tratar, né? Nossa, eu sou super homem, eu vou aguentar essa dor, vai acostumar com ela. Vai diminuir. Sarou? Não. O que acontece? A bactéria que causa a gonorreia vai subindo pela uretra do homem, vai subindo pelo colo do útero da mulher e vai infeccionando mais para cima. Então, se eu posso procurar antes, para que eu vou deixar lá na frente a complicação ou uma coisa que já vai ser muito uma infertilidade? Por exemplo, quando eu quiser ter filho, eu não posso, porque a trompa está entupida, né? E assim na gonorreia. Na sífilis, também aparece uma pequena ferida no genital, né? Ou no pênis, ou na vagina, ou no ânus, ou na boca, que esse é o problema. Ela não coça, ela não dói, ela não sangra. É uma feridinha. O que as pessoas pensam? Bom, se não coça, não sangra, não é nada. Nem percebe que está lá. Não percebe. Passa qualquer pomada caseira, faz qualquer coisa. E o grande problema da sífilis, que com ou sem tratamento, essa ferida desaparece. Tá vendo? Não era nada. Passou. Passou. Não é. Ela vai voltar na fase secundária. Com manchas. Foi a primeira fase da doença. Essa foi a primeira fase da doença. Daí, 6, 8 semanas, volta à fase secundária, com pequenas manchas, principalmente no tronco, na palma das mãos, que também não coça, não descama, nada. Não é nada, acho que era uma micose, uma alergia. Ela desaparece sem tratamento. E aí, ao longo do tempo, vai vir a terceira fase, que é sim complicada, que você pode ter alterações neurológicas, cardiológicas. E se nesse meio tempo essa mulher engravida, ela pode a qualquer momento passar sífilis para o seu bebê. Ou ter um aborto por sífilis, né? E ninguém quer isso, é uma doença que tem cura, né? Por que a gente vai deixar chegar lá? O senhor falou sobre a pessoa que tem uma relação sexual sem preservativo. Lembrar que o diagnóstico precoce não substitui o uso do preservativo. São coisas diferentes. O exame é para descobrir que você já tem a doença. O uso do preservativo e da responsabilidade na relação sexual, isso não tem como transferir para ninguém, não tem como a gente negociar. Tem que cuidar e acabou, não é, doutor? Exatamente isso. O exame vai dizer, eu não tenho nada até agora, então eu não quero ter. Eu devo usar preservativo. Ou eu tenho tal infecção, eu não quero transmitir ela para ninguém até eu me tratar. Então, o preservativo independe de você ter ou não a doença. Você deve usar para se proteger ou para proteger suas parcerias sexuais. Lembrando que preservativo não é só para evitar gravidez, porque muita gente fala assim, eu uso preservativo para evitar gravidez, não vou mais engravidar, uso outro método contraceptivo, não preciso mais. De jeito nenhum. Também anticoncepcional não evita doença sexualmente transmissível. Então, tem que falar sobre esse assunto. No Brasil, a gente ainda diminuiu, me parece, mas parece que se tem uma resistência ainda da população no uso do preservativo, não é, doutor? Existem pesquisas, né? O Ministério já fez uma nacional, o município de São Paulo já fez uma daqui do município, que mostra que o conhecimento sobre como se evitar uma IST e o HIV é altíssimo. 97% da população sabe como se evita. Agora, quando você vai para a prática, quem faz em média, aquilo? Só 55% usou preservativo na última relação. Então, apesar de quase 100% saber, você tem aí 45% que não, sabendo, usaram o livre-arbítrio e resolveram não usar o preservativo. Correram um risco. A conclusão é, os avanços da medicina são muitos, no diagnóstico, no tratamento, na orientação, mas nada disso substitui a nossa responsabilidade, o nosso cuidado no exercício da sexualidade, nos nossos relacionamentos, e é por isso que a gente tem que ter informação. Pergunte para o seu médico, não tenha vergonha, se prepare para isso, mas pergunte. Finge que está pensando, que não está falando com a parede, se você não quiser olhar para a cara do médico, mas faça a sua pergunta para ele, para você não ter dúvidas e saber como se proteger. Doutor, muito obrigada por vir ao Viver é Melhor hoje. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao programa. Obrigado. E nós precisamos continuar pensando nessa responsabilidade, porque, mais uma vez, é um assunto de saúde que a gente percebe que é muito mais fácil prevenir do que sair correndo atrás depois das consequências que vão surgir. E muitas vezes são consequências que, infelizmente, não podem ser revertidas. Portanto, a prevenção é a melhor estratégia, funciona para todo mundo, mas a gente tem que ter essa responsabilidade e esse compromisso.
que também é espiritual, como nós sempre destacamos aqui no programa Viver é Melhor. Não somos apenas corpo, nós temos muito mais do que isso, portanto, também devemos refletir sobre a influência da nossa certeza, da nossa realidade espiritual, para a gente tomar as nossas decisões também. No blog paivaneto.com, o irmão Paiva escreve o seguinte, trazendo especialmente esse alerta sobre a necessidade e a importância, a urgência de nós não refletirmos e não tomarmos atitudes pensando apenas no que é físico, apenas nesse momento da nossa vida, no que é material. Ele escreve o seguinte: as condições da vida não podem ser determinadas apenas pelas exigências do corpo, mas principalmente pelas do espírito, pois nele é que tem início o sentido verdadeiro de cidadania. Portanto, devemos pensar muito mais, especialmente no que diz respeito à sexualidade, muito mais do que um prazer momentâneo, do que um impulso, do que uma situação, agora já foi. Não é só o corpo que precisa ser bem cuidado. E apesar de que esse tipo de atitude não coloca o nosso corpo em cuidado, em situação de proteção, mas também a nossa alma. Nós estamos expondo as nossas emoções, depositando confiança em pessoas que talvez não tenham esse compromisso com a gente. Talvez brincando com as emoções de outras pessoas, criando vínculos. Você pode falar assim, nunca mais vou ver a pessoa. Mas espiritualmente, nós estaremos sempre ligados a elas. Então, que tipo de vínculo nós queremos ter? Que tipo de relação nós queremos continuar levando para a nossa existência? É preciso pensar sobre isso. Quer entender mais sobre esse assunto? Refletir mais sobre como é que a sexualidade e a espiritualidade interagem, como é que uma influencia na compreensão da outra? Esteja sempre na audiência da Boa Vontade TV, mas especialmente entre em contato com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e faça também as suas perguntas. Ligue 0310 07 940, mande sua mensagem também para o nosso WhatsApp e a gente coloca você em contato com essa equipe preparada para te atender também.